hum. Continuação da reunião do dia... Aqui está dia 10 também. É dia 1º de junho, né? Não, eu não sei mais. É dia 10? 10 de junho. Dia 10 de junho de 2022. Vamos lá, vamos dar sequência. Flavita, te cortei, continua aí. Não, tranquilo, toca a ficha. Tá, então deixa eu fazer uns comentários iniciais. Nós estamos na discussão, então, da apresentação do artigo do Edilson. Edilson, parabéns pela apresentação, foi muito boa, o artigo era um desafio grande, tu me mandou durante a semana, tentamos tirar alguma dúvida, só achei que tu não foi muito persistente, tá? Acho que teria que ter sido, tu tirou uma dúvida lá, depois tu desapareceu e disse, não, tá tudo ok, tá tudo resolvido. E eu nem vi essa dúvida resolvida aqui na apresentação. Tem que ir para cima, não é o contrário. Se o orientador não sabe, isso não é um motivo para não fazer. Isso não é só para o Edilson, né? Isso é para todo mundo, né? O não saber não é um problema, gente. Pode parecer engraçado, tipo eu lá que erro até o artigo na semana passada, mas isso é o de menos, gente. O importante é a gente resolver, né? Tem que lembrar disso, tá? Edilson, aí voltando para isso, o artigo foi um desafio, então eu vou começar pelas coisas essenciais, né? Tem 2 termos que eu estava até fazendo uma brincadeira aqui para o grupo que eu achei terrível, assim, tá? Tem uma coisa que a gente aprende, mas também precisa das horas de voo, e eu acho que vocês já percebem, mas às vezes até tem medo de resolver porque a gente está começando, e nessa área a gente está começando mesmo em muita coisa. Então, fica tranquilo sobre isso, só para dar essa introdução, fica tranquilo. Mas a gente tem que achar termo melhor para esses termos que tu deu, tá? O primeiro deles me parece que já é mais fácil, assim, eu já vou vendo um... E a Flávia depois, assim, eu vou dar a resposta mais básica, depois vem a Flávia com o nível o professional, que a gente brinca, né? Tá? Mas é assim, ó. Policy, né? Tu traduziu para política. Mesmo que seja, tá, no dicionário, dificilmente na nossa área biológica esse termo de política vai encaixar. Então, por melhor que seja e por mais humanista que eu seja, inclusive, e a gente seja e tal, mas não dá esse termo. Um termo que eu já acho de substituto, a Flávia é muito boa nesses termos e tal, mas eu já sugeriria a estratégia, tá? É uma delas. Tá? Então, estratégia ou organização é uma das possibilidades ali. A outra que tu colocou era a saliência, né? Vamos registrar aqui, porque é uma pérola do nosso bolsista Lucas. É muito legal essa imaginação da gente, né? Ele sugeriu lá, eu apoiei também, vou entrar nessa junto, Lucas, para não te deixar sozinho. O cucuruto, resiliência seria o tal do cucuruto do negócio ali. Tem bastante sentido, mas também não é muito elegante, né? A saliência não é elegante, cucuruto é menos ainda, embora seja mais intuitivo. Nós temos que achar alguma solução para isso. Essa nem eu tenho agora, rapidamente pensando e tal. Então, como a pergunta é mais difícil, vou deixar para a professora Flávia. Mas assim, ó, esses termos a gente tem que achar soluções, tá? Edilson, uma coisa para um doutorando, para nós mesmos, geral, a gente não pode entrar nessa barca chamando assim, a gente tem que achar algum outro jeito. Isso é sugestão para as próximas apresentações, tá? Mas eu entendo tudo isso que eu falei antes. Mas vamos tentar achar aqui. Passei a bola só para também a gente trabalhar com esses termos mais tranquilo, mas acho que é importante a gente entender. Assim, ó, eu falei dos termos, mas eu queria um pouquinho te ouvir, porque eu fico falando. Vamos lá. Me dá o conceito dessa saliência. O que os autores dizem que é saliência? Vamos recordar no artigo. Trancou ou foi para mim só? Ou Edilson... Deu uma bugada aqui, só um pouquinho. Deixa eu achar aqui ó, a saliência certinho, porque eu de cabeça é complicado. Para os autores, eu quero deixar bem claro que eles escrevem no artigo, eles já deixam entre aspas, né? Acho que eles também não encontraram a palavra melhor. Saliência seria o quão claro é para o sistema nervoso essa economia pode ser obtida e como que ele deve adaptar esse controle, obter essa economia. Meu Deus. Tá, eu vou também afirmar o que tu falou, tá? Mas eu vou tentar só, assim, ó, outra interpretação daquela frase, tá? Saliência refere-se ao quão claro é
para o sistema nervoso os salvamentos de custo de energia, né? Que também tem salvatagem, mas também é terrível, né? Que podem ser ganhos, tá? E como deveriam ser adaptados essas estratégias de controles para realizar esses ganhos de salvatagem ou de salvamento de energia, savings, né? Que poderia ser também traduzido para minimizações, ou seja, o quanto para o sistema nervoso é claro para ele essas estratégias, né? Não é política, estratégias de minimização de custo energético. Então, eles tentam trabalhar com essa tempo-dependência, né? A saliência tem a ver com isso. Se o sistema se adapta muito rápido, é um maior cucuruto, já usando. A saliência é essa, né? Então, tem a ver com essa taxa, com essa velocidade de adaptação. E aí eles vão trazer 3 variações disso ainda tem 3 possibilidades para acontecer essa saliência, que é bem complexo, tá? Mas aí eu não vou entrar nisso, é uma confusão mesmo. Tá? Mas vamos manter essa ideia de tempo para adaptar para o sistema nervoso entender que ele tem que voltar a um padrão de maior economia, de maior minimização do gasto energético. Tá, esse é um termo que eu acho que é importante, né? A outra coisa, só para também ajudar na tradução, porque é um artigo muito complicado, eles trabalham com a mecatrônica, né? Ou seja, eles vão trabalhar com uma estratégia externa de produção de força, que vai depender da resposta também do aluno. Eles vão fazer algumas estratégias, o indivíduo, né? O sujeito da pesquisa. Então, eles vão alterar ali algumas modificações, eles vão alterar a frequência de passada, e aí o sistema próprio vai responder essas alterações. Eles vão forçar mudanças, tá, na frequência, porque eles estão ligados mecanicamente ali ao sistema. Tá? É uma coisinha bem complicada mesmo. Flavita, não sei se tu quer comentar desses conceitos antes da gente ir para outras coisitas. Quero dar sempre uma sugestão, que eu sei que pode ser ruim, tá? Que todo artigo que for ser apresentado para facilitar a vida do pessoal, compartilha no dia ou no dia anterior, para a gente acessar rapidamente, poder... Eu sei que isso deveria ser uma obrigação nossa, né? Mas eu queria fazer esse pedido para facilitar a nossa vida. É muito boa. Mas eu quero... Deixa eu falar mais no final, eu quero acessar, tá? Tá. Gente... Eu vou ficar por aqui também. Não sei se vocês têm perguntas iniciais, senão eu entro também, para não ficar só eu falando. Não, estou só ouvindo silêncio. Foi muito ruim, ninguém entendeu nada. Complicado pra caramba, mas vamos começar do simples. Vamos voltar para a mensagem principal, né? Vamos tentar traduzir essa mensagem principal, porque ficou complicado mesmo, e especialmente, né, Dilson, não porque a tua apresentação não foi boa, é porque é muito conceito que a gente não conhece, né? Mas vamos para o simples de novo. Mesmo que a gente entenda pouco, é bom que fique aquela ideia chiclé, né? Qual foi a ideia inicial do artigo, que tem a ver até com a frase, o título, né, o running title do artigo, né, efeito de um gradiente de custo na adaptação de iniciação. Então, vamos tentar entender isso, assim, o que eles trazem de mensagem principal mesmo, que tu pode tirar numa frase. Eu sei que tu vai querer começar a explicar, porque tu também está aprendendo sobre isso, mas numa frase, qual é a mensagem principal? O take-home message. Uma frase. O sistema nervoso sempre vai buscar a forma mais econômica de realizar uma atividade. Tá. Tu fez, né? Esse é um bom exercício, tá? E eu acho que, em parte, inclusive, tem parte do artigo que eles vão afirmar isso mesmo, tá?
Então, não é. Só que ainda a principal mensagem ali, lendo a conclusão de novo, tá? Pode ser que tu esteja certo até, mas eles vão colocar que essa velocidade, eles vão um pouquinho mais além disso. Eles confirmam isso, eles testam isso, tá? Mas ali, se tu for ver na conclusão, eu vou até botar para vocês que é um exercício de leitura, que a gente está aprendendo aqui. Vou dividir com vocês. Peraí, tem a Dani inscrito agora que eu voltei. Vou compartilhar até para testar, né? Porque daqui a pouco o artigo está errado de novo e ninguém me fala nada. Vamos voltar aqui. Por exemplo, vou selecionar, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui meu... Eu queria fazer um zoom, mas nem isso ele me faz mais. Esse computador está completamente louco. Estão vendo aí, gente? Não? Sim. Tá. Então, ele vai afirmar... não é exatamente o contrário de ti, não é isso. Na verdade, ele vai mais no detalhe, tá? Em conclusão, o sistema nervoso não apenas aborda apenas sobre o gradiente, sobre a inclinação desse custo energético para adaptação inicial em situações inovadoras. O que ele vai dizer assim é que dependendo da velocidade em que se altera essa condição, tá? A adaptação é um pouco mais lenta ou não. Ela não é sempre rápida. Ela vai buscar sim uma minimização, mas ela é dependente dessa velocidade, que é a tal da resiliência, não é resiliência, saliência, né? Essa saliência, né? Esse ajuste, esse cocuruto aí, que se acontecer de forma mais rápida, ele não acontece sempre na mesma velocidade, acontece às vezes um pouco mais lento, um pouco mais rápido, né? Essa foi uma interpretação minha, mas é meio complicada mesmo, tá? Então não se adapta apenas a essa inclinação, né? Mas tem umas outras condições aí de iniciação. E aí eles vão afirmar sobre a experiência explícita e implícita do sistema nervoso. O que eles fazem? Eles deixam a pessoa em condições equivocadas, tá? Uma das coisas que eles fizeram é botar a pessoa em frequências de passada que não eram ótimas, tá? E deixar um bom tempo nisso. Então, adaptavam as pessoas a essas condições. E aí eles viam que a velocidade de resposta, o teste básico até, que é de uns estudos anteriores do Donnellan que ele faz. O Donnellan, até para vocês saberem, é um aluno do CRAN, tá? E esse cara é um dos pioneiros, assim que a gente poderia chamar da neuromecânica do movimento, mais ligado a essa energética, tá? Aluno do CRAN. E o que ele vai fazer ali? Eles já viram que, assim, por exemplo, eles viram a velocidade, quando a pessoa está caminhando na frequência fora da autoselecionada, que não é otimizada, vamos dar um exemplo, 20% da frequência acima, ou seja, uma frequência bem rápida, tá? Numa velocidade que não deveria estar caminhando. Isso é marcado por metrônomo, ou seja, obriga o cara a caminhar num ritmo que não é o dele, ali, de frequência. Tá? O que acontece? Frequência 20% maior significa que o comprimento de passada é 20% menor, tá? Porque a velocidade é a mesma. Na prática, o que é? Caminhar na esteira com a caminhada bem picada, né? Bem curtinha e bem rápida, que é artificial, é uma condição forçada, né? O que eles fazem, geralmente? Eles deixam o cara caminhando um tempo assim e depois eles tiram essa condição, desligam o metrônomo e diz para ele, caminhe na velocidade normal. E aí eles levam um tempo, alguns levam muito tempo, inclusive, para voltar a uma frequência normal, né? O que é visto é que geralmente vão para isso, né? E aí tem ali parâmetros que explicam isso, né? Está ligado a uma economia, né? O que eles fizeram aqui? Aqui eles deixaram o cara muito mais tempo para tentar se adaptar a isso também. Meio que forçar o cara a aprender a caminhar errado, vamos chamar assim, uma condição que não é otimizada. E aí eles viram que quando fazem com esse aprendizado ou não, aí o tempo de resposta para voltar ao ponto normal não é o mesmo. Esse gradiente, ou essa saliência, né? Essa volta ao padrão normal não é na mesma velocidade. Ou seja, tem alguns fatores de experiência, etc., que podem meio que bagunçar esse discurso que nós estamos indo sempre para a economia, sempre na mesma condição. Não, o sistema nervoso central ele parece que demora algum tempo maior e tal. Isso pode depender das experiências, né? E restrições que o cara tenha, né?
E isso é uma ideia mais de base que pode ajudar lá na frente para a reabilitação. Ele está dizendo isso, né? Devido a restrições externas, pode ser uma lesão, etc., isso pode acontecer também, né? Pode o cara aprender a caminhar por um motivo lá de restrição de uma articulação, a caminhar de um jeito que não leva a uma otimização. Mas quando ele resolve essa restrição local, ele não vai ir sempre na mesma velocidade para o ponto normal. Tem essa adaptação do sistema nervoso para reaprender a marcha, né? E esse é um problema da reabilitação, né? Aqui ele está dando só uma base assim mais de neuromecânica para tentar entender esse caso específico da marcha. Eu sabia, não era para falar muito, mas falei. Passa a bola aí para alguém que queira fazer pergunta. Uma coisa que eu acho interessante, e a gente tem percebido isso muito, que existem diferentes leituras Estão me ouvindo? Super bem. Tá. E diferentes leituras, essa coisa não só da locomoção, como do controle motor, e eu me sinto muito instigada até a gente tocar aquele artigo mesmo, Tarta, porque, por exemplo, tá? A gente vai para os papers publicados pelo pessoal da neurociência, e muitas vezes eles estão muito preocupados assim, com o neurotransmissor envolvido nessa adaptação, com a via neural envolvida nessa adaptação, com as estruturas envolvidas nessa adaptação. Por outro lado, eles têm muito pouco subsídio físico, né, mecânico, para articular as ideias. Quando a gente chega no pessoal que trabalha com não só comportamento motor, controle motor, energética, biomecânica, eles nomeiam o sistema nervoso central como uma entidade, como se fosse uma entidade única, né? Então, quando a gente começa a viajar nessas aplicações práticas do que a gente está vendo aqui, que, por exemplo, parece que tem uma variável tempo de experiência como muito importante para essa adaptação mais rápida e mais duradoura a condições diferentes de marcha, a gente sente a necessidade de compreender os caminhos dessa história, né? Quem sinaliza? Existem entre marcadores ou variáveis fisiológicas? São variáveis proprioceptivas, né? O comprimento da passada, a frequência, como o pé, como os teroceptores do pé. Então, primeira pergunta é, como há essa sinalização desses inputs aferentes para o sistema nervoso central lidar com essa reorganização, essa saliência que seja? Essa é a primeira pergunta. O que é mais ou menos importante? Variáveis fisiológicas, variáveis mecânicas, ou elas se interrelacionam para se comunicar com o sistema nervoso central, para ele interagir com essas modificações? A segunda pergunta é se a marcha é um automatismo e se ela tem realmente níveis subcorticais, quando e como elementos corticais participam ou não dessas adaptações. Eu vou viajar para uma aplicação prática. Um sujeito que claudica por um tempo, porque tem uma dor, uma tendinite, um pós-operatório, a gente na prática clínica vê muitas vezes que o sujeito ele memorizou a claudicação. Então o cara já está bom, já está com força recuperada, ele memoriza a claudicação e ele perdura a claudicação, mesmo já não tendo motivo para claudicar. E a gente fica um tempão, né, trabalhando nessa história. E aí a gente começa a pensar sobre isso. Bom, a gente pensa em energética, que também tem a ver com claudicação. E se eu botar alguém já fez isso, será? Eu boto um calço maior, deixo uma perna mais curta que a outra, faço o cara caminhar, ter uma claudicação temporária ali. Quanto tempo esse corpo vai demorar para se adaptar? Ou ele vai memorizar rapidamente? Esse engrama é duradouro? Esse engrama é temporário? Esse engrama, que a gente estou chamando de engrama aqui, ele é efêmero? E aí a gente volta para conversar sobre esse termo, que eu acabei de ver uns artigos desse mesmo autor, que é plasticidade. É plasticidade ou é elasticidade? Esse timing de adaptação, né? O que perdura, o que não perdura. Então, eu confesso que, além do parabéns aí o Edilson, que eu acho que apresentou de forma competente esse artigo complexo, ele me deixa com muito mais dúvidas, mais e mais dúvidas sobre o controle real da locomoção e as variáveis
perenes do indivíduo, né? Perenes do indivíduo, os padrões motores, as estratégias tônicas que ele tem, e o que é efêmero. E, de novo, eu volto. Como eu gosto de caminhada de aventura, eu acho que a caminhada de aventura ela é um baita exercício para essa elasticidade, e vou retomar uma coisa que eu já falei aqui. A gente sabe que a tomada de decisão do soldado é núcleo da base e é o que é afetado também no parque. Por exemplo, se eu agora estou com vontade de buscar um café, tá? Eu vou lá buscar um café. Assim, o meu córtex frontal, com vontade de tomar um café. Quero tomar um café. Eu vou lá tomar um café. Vou pegar o café. Não. Vou ficar mais um pouco na reunião, deixa eu ouvir mais um pouco. Então, isso é meu frontal agindo. Não vá. Mas digamos que eu não tenho empecilho nenhum para dizer, bom, vai lá buscar o café, mas eu estou cansada, estou com preguiça. Às vezes, o timing do córtex frontal não é o mesmo timing do estriado. O que eu quero dizer? Tu vai tomar uma decisão de pisar para... Tem um obstáculo na tua frente e tu quer optar, vou pisar naquela pedra, que eu dali daquela pedra eu vou para aquela outra, que não deixa de ser um xadrez, né? A caminhada de aventura, ela é um xadrez. Porque tu pensa numa jogada para a próxima jogada e para a próxima jogada. Então, geralmente, tu visualiza 2 ou 3 passos, se tu já tem uma visão do negócio. Se tu não tem, tu vai na primeira, né? Qual é a pedra que eu piso, o que não derrapa e tal. Gosto muito dessa experiência com pessoas que são novatas nas trilhas que eu faço. Eu digo, não, pisa ali, pisa aqui. Eu vejo, puxa, foi pelo caminho errado e tal. Então, nesta tomada de decisão para mudança de direção ou obstáculos, eu sinto na prática, eu já disse isso aqui, que às vezes o meu estriado tomou a decisão antes do meu córtex frontal. E eu tenho dúvidas sobre isso em nígidos e em doentes. As adaptações, as tomadas de decisão, as modificações, o quanto elas têm a participação do córtex e o quanto elas também entram nesses automatismos. E desses elementos subcorticais, quais são os alimentos de feedback, né? As aferências que eles realmente levam em consideração para essa saliência, essa mudança de atitude. Como envolve energética, a gente pensa que tem que ter algum tipo de feedback fisiológico. Para dizer, olha, cara, vai por aqui, vai por ali. E eu não sei isso, Tarta. Então, não sei se eu fui clara nas minhas dúvidas, mas o que eu tenho depois desse artigo é mais dúvidas do que eu tinha hoje às 10 e pouco da manhã. Não, achei muito legal. Eu quero ver só o comentário do Edilson, exatamente, sobre o estriado e o córtex frontal. Eu vou deixar com o professor, mas é muito fácil, daí o professor explica. É boa essa, tá aprendendo comigo. Pergunta tão fácil que eu vou deixar para o motorista. Flavita, não, eu também acho, a Flávia também fala de um modo elegante que o artigo, tu nota quando ele é mais, eles chamam dessa neuromecânica, mas quando tu vai na história do cara, tu vê que o cara é muito mais mecânico do que neuro, né? E às vezes o que a Flávia começou dizendo elegantemente, às vezes é o contrário, é muito neuro e tu não vê nada mecânico, tu não vê nada que é o nosso mundo do exercício, assim, né? E a gente tem que fazer essa ponte, né? E acho que esse é o desafio mesmo. A Flávia deu uma pista ali da gente entender também do estriado e o córtex frontal, mas me falta base de neurofisiologia para entender mais isso, né? Mas eu acho que é fundamental entender mais isso e talvez a gente ter ferramentas para analisar isso, com o que a gente pode ter, né? Com ECG, o EEG, ou um NIRS, né? Alguma resposta também proprioceptiva, né? De cocontração, ou até aliado mesmo, ver a pessoa que tenha um sistema proprioceptivo um pouco mais ajustado ou não, como essa resposta de saliência, né? O tal do cucuruto do Lucas, como ele responde a pessoas que tenham isso, que a gente pode, é um modo, se acontecer ali uma correlação, é possível que exista alguma relação sobre isso, né? Mas é sempre difícil mesmo, né? Eu entendo o que a Flávia diz, né? Mas temos que ter medidas também para isso, né? De mecanismos, né? Mas, Flávia, eu acho bem legal isso que tu comentou. Acho só a gente tem que pensar nesse mundo do que experimental, do que a gente pode registrar, né? Pode ser até questões vasculares, né? Como com ultrassom, com alguma coisa, mas eu não sei se cerebral ali, né? Aí também tem minha dúvida, né? Talvez, sabe, Tarta, a gente
a gente vê que os caras estão melhorando cada vez mais a interpretação da eletromiografia, né? Isso aqui é um padrão sinérgico, essa aqui é a contração é central, isso aqui é medular. Eu acho que também pode melhorar a nossa interpretação dos dados neuromusculares. Eu sinto essa necessidade, né, de compreender, bom, isso aqui é um pacotão sinérgico, isso aqui foi uma inibição recíproca. Então a gente vê que alguns autores mergulham no comportamento neuromuscular para dar respostas de ação central. Eu acho que a gente tem o que aprender e melhorar, assim, pessoalmente, que a gente pode usar melhor esse recurso simples que a gente tem, que é a eletromiografia de superfície, para ter umas sacadinhas um pouco mais explicativas, né, do que acontece em termos centrais. E eu acho que nós temos uma população maravilhosa para lidar, que é o pessoal do Parkinson, que a gente sabe exatamente o que falta neles, ou a gente sabe muito o que falta neles, que é exatamente este estriado funcionante, porque essas sinapses são muito dopaminérgicas. Então, a gente sabe, os nossos pacientes, eu acho que tanto o idoso quanto o Parkinson, eles talvez nos tragam mais respostas nesse sentido, a curto prazo, do que os rígidos, né? Do que se a gente fizer um pilotão entre nós aqui, eu acho, mas eu estou só especulando também. Sim, não, eu entendi como modelo, né? Eu entendi como modelo de estudo, até fazer um modelo parecido do que eles fizeram para testar essas saliências, essas respostas ligadas à parte energética também, com pessoas que tenham já alguma parte dessa neuro já um pouco danificada, já com alguma restrição, né? Isso aí poderia ser uma estratégia boa também de estudo, né? É legal. Aqui envolve mecânica, envolve energética e tem também a parte neural com eletromiografia, por exemplo, né? A gente poderia fazer. Sim. Sim. Já temos mais assunto aí, próximos mestrado, doutorado, tem assunto é o que não falta. Legal, legal, legal. Mesmo sem essa parte da mecatrônica, né, que eles fizeram, que eu acho um pouco mais pesada, mas há maneiras mais simples, como o início que eu comentei, né, que é simplesmente colocar a pessoa em condição adversa e depois liberar ela para uma situação livre, né, e ver como o sistema nervoso reage a essas pré-condições, né. Mas, claro, tendo a base da neuro muito mais forte, porque eles discutem pouco no artigo, né, Edilson, sobre mecanismos neurais mais profundos, né, de iniciação. Eles continuam nas respostas, assim, muito forte, né, olhando a discussão do artigo, né. Eu gostei do Lucas. Bah, Lucas, amei. Olha ali, ó, pessoal, tem que me retirar para almoçar. Primeiro é o cucuruto, né? Depois vem acusando o golpe. Todo mundo com o estômago roncando aqui. Pessoal, tchau. Eu fui. Não, brincadeirinha. Sim, fica só essas gravações não devia estar enfim, tá tudo gravado. Passa. Edilson, outra coisa só, é um exercício para nós sempre, gente, de limpar a linguagem, né? Mesmo quando a gente faz as brincadeiras e tal, tem uma hora que tu falou para frente e para trás. Eu já imaginei tu lá grudado no equipamento teu lá, cortando ferro, como tu gosta de fazer, capinando lote lá no interior. Não tem galho, né? A gente brinca com isso, mas lembra sempre de cuidar disso, não escorregar nessas coisinhas assim. Detalhezinho, mas é exercício. Ali nós temos que mudar a chave nessas horas e depois voltar para a nossa linguagem mais solta, assim, dependendo até do momento, mas como exercício aqui, cuidar isso. Da minha parte é isso, gente. O artigo eu achei bem legal. Da minha também. Por aí. Semana que vem nós temos, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, hein? Semana que vem é feriado, prof. Ah, é? Aí nós temos no dia 24, é para ser o artigo do Léo Ribas. Tá, beleza. Dia 24 eu vou estar num congresso, mas tudo bem. Vai estar gravado, eu assisto. Isso, então. Não tem mais perguntas para o Dilson? Não. Certo, então tá. Muito obrigada, Dilson. Parabéns mais uma vez. Bem interessante, como eu disse, bem complexo, né?
teu artigo. Encerramos então, prof? Para a gravação?